Olá pessoal, meu nome é Bruno Rodrigues da BR Media Filme e nós estamos aqui iniciando esses debates do projeto Quem Matou o Zumbi, um projeto contemplado pelo FOCA. Estou aqui com a minha queridíssima amiga, intérprete de Libras, Sheila Martins. Sheila, muito obrigado pela sua presença nesse debate. Ela faz parte da equipe técnica, está aqui para poder trazer para a gente as suas impressões. Sheila, por gentileza, como intérprete de Libras foi para você? Ou seja, como que foi para você trabalhar enquanto intérprete de Libras no projeto Quem Matou o Zumbi? Então, eu acredito que no primeiro momento eu quero agradecer o convite, porque, como eu tinha falado antes na nossa conversa nos bastidores, os intérpretes de Libras são sempre vistos como alguém que fica por trás. Mesmo que apareça nas câmeras, não são vistos, né? E aí uma mulher negra, intérprete, ser convidada para falar num podcast é algo muito importante e, para mim, é uma forma de representar as minhas companheiras mesmo, intérpretes de Libras negras, né? Então, participar desse projeto, para mim, foi, num primeiro momento, intenso e marcante, porque falar de zumbi a partir desse momento, interpretar a fala de um homem preto como você, que é uma pessoa que está cuidando desse projeto de forma muito, muito conectada e muito ligada, para mim é uma coisa que me marca, porque não é somente uma interpretação fria, né, e crua. É uma interpretação que mexe com a minha ancestralidade, que toca a minha memória, as minhas memórias, que faz, cada sinal que eu faço, né, faz rememorar as minhas lembranças, as minhas memórias, faz eu olhar para Zumbi de uma outra forma, porque eu acredito que interpretar uma peça, né, uma peça-filme, em que eu possa convidar também para esse espaço a minha corporeidade mesmo, como a própria Lélia Gonzalez fala, né, de você aceitar a sua corporeidade, convidar a sua ancestralidade, é algo muito generoso e grande, porque até mesmo quem estava conversando antes, eu, enquanto intérprete, automaticamente eu já tiro os brincos, eu prendo o cabelo, eu me preocupo com a cor da blusa. E nesse projeto você me deixou muito à vontade para poder trazer, convidar esses símbolos que fazem parte de mim e que dialogam também com a sua corporeidade, com esses símbolos que também você traz enquanto ator principal da peça, né? Então, trabalhar nesse projeto, para mim, foi um encontro comigo mesma, com as minhas memórias, com a minha corporeidade, com a simbologia. Trabalhar hoje também, atuar pensar assim, olha, a cor da minha unha. Porque são discussões que parecem pequenas, né? Parecem sutis, mas pra gente que intérprete preto, que está nesse espaço, sofrendo esse genocídio, sofrendo essas mortes aos poucos, porque quando você pede para uma mulher preta prender o cabelo, domar as tranças, porque é isso que a gente escuta. Então explica um pouco para nossa audiência. Sim. Como é que é o usual trabalho da intérprete de Libras e como que foi para você aqui no Zumbi? O que diferenciou? Então, em outros espaços, o que nos pedem em primeiro momento é nunca estar com a unha pintada, né? E sempre com blusa preta ou branca. E não tem essa preocupação com a iluminação, em trazer à tona essa minha cor, trazer à tona a minha cor, se preocupar com a iluminação que respeite a minha cor. Em outros lugares isso não acontece. E aqui nesse projeto, sempre trabalhando com você, eu acho que você tem essa preocupação de conversar comigo antes, durante e após, de me mostrar como eu estou na imagem. Então, para mim, esse acolhimento, esse respeito com o meu trabalho é algo que eu não vejo em outros espaços, tanto que você vê as minhas expressões, né, de surpresa. Porque a gente não tem esse respeito, não tem esse convite a participar do projeto. E você aqui sempre será tratada assim, porque você aqui é referência. E aí queria passar para a segunda pergunta assim, no nosso debate. Como, enquanto mulher preta, você assiste ao projeto, que você já assistiu a peça-filme mais de uma vez, né? Ela assistiu mais do que os outros, né? Porque ela trabalha dentro do projeto, é nossa intérprete. Mas o que mais te tocou enquanto mulher preta, mãe, né, brasileira, né, filha de comunidade, como você mesmo já falou comigo? Qual foi o momento assim que mais te tocou da peça-filme? Escolher um momento é bem difícil, né? Bem complicado, mas eu acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi, não sei se eu posso citar a cena, mas eu acredito que sim, que é a cena que você convida a Marielle. Para além da fala, para além de você evocar um outro autor que eu gosto muito, que é o Moniz Sodré, que diz que quando a gente
fala, convida a fala com o hálito, com a voz, a gente convida a energia desse ser, dessa pessoa. E quando você convida a fala de Marielle, você convida a energia dela para aquela peça. E para além disso, você ainda faz uma outra questão, que você traz a imagem de Marielle. Isso para mim, enquanto uma mulher preta, enquanto uma mãe, eu penso que meu filho precisa ter acesso a esse tipo de imagem. A esse, para além do que a mídia, do que a grande mídia Sim, sem dúvida. expôs de Marielle, você vê aquela imagem, você vê a imagem de Angela Davis, você convidando a fala dessas mulheres de Maria Carolina e tantos outros que você convida, isso para mim é muito marcante. É muito significativo de você não somente convidar a energia, mas convidar a imagem dessas pessoas também. Uma outra questão é que você fazer essa conversa entre o passado e o futuro, e o presente agora, né, o futuro presente, esse diálogo de você convidar as memórias do passado, convidar a energia. Essa parte, então, acho que, enquanto intérprete, eu me controlei para não chorar, que você convida, faz uma homenagem à sua mãe. Eu, enquanto mulher preta e mãe de um jovem de 19 anos, um jovem preto de 19 anos, ver que é isso, você tá ali convidando essa energia, homenageando os mais velhos, porque quando a gente vê, eu pelo menos tenho percebido, né, que a gente tem deixado um pouco essas memórias ancestrais um pouco de lado, e quando você convida a sua mãe para, mesmo que ela esteja ocupando o Orum, agora nesse espaço, você convida a uma homenagem muito bonita e muito sutil e muito sensível para mim, enquanto mãe, ver aquilo e ver você se emocionando. Ver um homem preto que se abriu para chorar diante de uma câmera, diante de milhares de pessoas que vão estar vendo. Isso, para mim, foi uma coisa muito intensa, muito significativa. Muito obrigado pelo seu depoimento, porque realmente, né, sendo uma peça que celebra 25 anos de estrada, que na verdade é uma peça que celebra uma estrada, então a gente não pode definir que são 25 anos, de repente ela está celebrando 50 anos, ou ela está celebrando 100 ou 400 anos, porque ela está celebrando os mais velhos, os que vieram antes, os que estão ao nosso lado e os que virão depois. Aí, em cima disso, desse discurso desse debate sobre os que virão depois, queria que você falasse como é que foi a sua perspectiva sobre o afrofuturismo e como que eles, através do fomento do FOCA, nos permite dialogar esse espetáculo com os nossos mais jovens. Então, eu atuei também em alguns outros projetos do edital que foram aceitos do edital FOCA, porém, mesmo trabalhando nesses diversos espaços, eu não tinha me percebido, até agora, um projeto que pensasse nessa questão do afrofuturismo, mas que não pensasse de forma isolada, mas que pensasse esse diálogo entre o futuro, o agora, o presente, o futuro, o passado, nesse tempo aspiralar, que é um ciclo que pra gente preto faz sentido, né? E eu não tinha percebido esse diálogo das pessoas de agora, dos nossos filhos, porque a gente vem de um outro tempo, sim, que não dialoga tanto com esse, porque a gente acaba se fechando nas nossas memórias, sim, e naquilo que a gente quer. E quando você convida, você traz essa fala, né, mais leve, em que você traz as imagens, o jogo de imagem, a estética do afrofuturismo, é muito simbólico. E eu acho que o edital FOCA, aceitar esse projeto e aceitar trabalhar, convidar os jovens para ver isso é muito significativo, né? Isso é bem importante para mim. E eu estava ontem mesmo, né, conversando com meu filho que eu iria interpretar nessa peça. Ele não teve acesso à peça porque ele não poderia ver, mas já está convidado para assistir amanhã. Mas ele achou bem interessante porque até então, eu que venho da área da literatura, que pesquiso essa área, eu não tinha, pode ter sido um engano, uma falha, um defeito, sei lá o que pode se dizer, eu ainda não tinha pensado nesse caminho no audiovisual. Porque até então a gente não tem esse tipo de acesso. E olha que eu caminho bastante no meio das artes e não tinha me dado conta nisso. Porque eu sempre me preocupo com a palavra escrita, mas não me preocupava ainda com esse audiovisual afrofuturista, que se propõe a dialogar com os jovens ditos com deficiência, que eu acho que é esse o diferencial desse projeto, que se preocupa desde o começo a convidar essas pessoas a sentir a peça, né? A incluir e acolher. Porque não é só incluir, é você acolher desde o princípio. Você está pensando na base do projeto, em como vai chegar.
nessas pessoas, como alcançar essas pessoas e colocar uma intérprete de Libras, essa sensibilidade e generosidade de se preocupar, olha, aqui vai ter um som, como é que vai fazer as imagens, porque você também, eu acredito que você tenha pensado nesse trabalho também para essas pessoas que precisam sem dúvida, ser acolhidas, sem dúvida. né? Nós vivemos num mundo diverso, num país diverso, e como PPPs, né, eternos PPPs, pretos, pobres, periféricos, né, que nós jamais nos esquecemos das nossas raízes, né, sou filho de comunidade também, todos aqueles que assistiram a nossa peça-filme Quem Matou Zumbi conseguem captar coisinhas ali que são citações, né, nas entrelinhas que tem a ver com a vida do autor, que é a minha pessoa. Então, realmente, você está repleta de razão. E aí, para dar um amarrado, queria perguntar para você agora, qual foi determinado momento que você assistiu que você sente que vai tocar profundamente no seu filho, na minha filha, nos filhos dos nossos irmãos e irmãs que estão por aí e vão assistir Quem Matou Zumbi? Eu acredito que a parte que mais me tocou, eu acredito que possa tocar, é a parte que tem a Carolina, né? A Carolina, a intérprete em vídeo, minha filha Carolina, é isso aí? A Carolina falando. Carolina Rodrigues, 7 anos. 7 anos de uma intensidade na fala tão grandiosa que eu só fui me dar conta que ela só tinha 7 anos. E para mim ela representou esse futuro. Quando eu estava interpretando e eu olhei para ela, né, durante a minha interpretação e tradução em Libras, e eu olhei nos olhos dela falando, eu pensei assim, ela é o meu futuro. Ela é o meu presente, ela é o meu futuro. Ela representou a voz do meu filho, a voz dos meus netos, dos meus bisnetos. E eu acho que a fala final em que ela convida esse pai a retornar para ela conversar, e que ela se pega pensando que Zumbi é parente dela, porque ela tem uma ancestralidade. Uma criança de 7 anos se dá conta de que ela é um ser ancestral. Isso é muita coisa. E uma criança preta se perceber que ela é ancestral de Zumbi e de que ela tem um pai preto que pode retornar para casa. Então você rompe, vai a contrapelo dessas estruturas de que o pai preto não é um pai presente, que é isso que esses estereótipos circulam. Sim, sem dúvida. Né? Então você dialogar com essa menina preta de 7 anos e ela se dá conta de tudo aquilo, quando ela fala a fala tão conhecida de Conceição Evaristo, que é a minha grande incentivadora. Todas nós, Dona Conceição. Conceição, para mim, e com as suas escrevivências, é uma mulher que me inspira a pesquisar. E quando ela vem com a fala de Conceição tão forte e tão potente, numa fala tão curta, para mim, eu acho que são pontos que vão me marcar e que vai marcar e que vai afetar esses jovens que estarão vendo, né, essa peça-filme. Não sei se eu falei muito, né? Porque eu gosto de falar. Maravilha, excepcional. Gente, então estamos encerrando aqui essa conversa com essa amiga, essa profissional, essa mulher linda, talentosíssima, intérprete de línguas, de Libras, que cada vez me ensina mais sobre esse processo de descoberta sobre a língua, sobre a construção da linguagem, sobre a construção do saber e a construção de quem nós somos e quem nós desejamos ser no mundo. Acho mais importante que você entender quem você é, quem você deseja ser, porque aí você começa a repensar o mundo que você quer deixar para os seus. Afinal de contas, esse mundo não é nosso, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, qual a sua mensagem final para a nossa audiência? Aí você pode olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera, qual a mensagem final que você dá sobre Quem Matou Zumbi para o pessoal poder assistir? Então, eu acredito que essa peça, ela vem para mexer com a gente, mexer com o que há mesmo de interno, convidar a gente a pensar assim, quem realmente matou Zumbi. Eu acho que a grande sacada é essa, que eu não vou contar, vou me segurar, mas é uma peça que a gente precisa assistir e pensar, e se permitir ser tocado, ver realmente, assistir a peça aberta, a se tocar por aquilo pela mensagem que a peça tem. E ver também a intérprete de Libras, que está maravilhosa. E eu acredito que essa seja a grande mensagem, pensar nos pontos que a peça traz, a imagem que a peça tem para te oferecer. Eu acredito que isso tudo vai ser bem impactante, pelo menos foi para mim, né?
Maravilhoso. Gente, estamos encerrando aqui esse primeiro debate da estreia do espetáculo Quem Matou Zumbi, com a nossa intérprete de Libras maravilhosa, Sheila Martins. Aplausos para ela. Aplausos. Obrigado, queridíssima Sheila, a nossa intérprete maravilhosa de Libras, que me ensina tanto sobre linguagem, sobre saberes, que se transformou numa grande amiga. E quero, se você tiver disponibilidade, que eu sei que você trabalha muito, que você é um excelente profissional, estar com a gente nesses projetos que estão a seguir do Quem Matou Zumbi e muitos outros também. E convido a você a assistir a temporada de Quem Matou Zumbi aqui no nosso canal da BR Mídia Filme no YouTube. Lembrando que esse projeto é um projeto que foi contemplado pelo Fomento à Cultura, FOCA. E ó, como está escrito ali, ele foi uma realização da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura. São eles que apresentam. Obviamente que eu sou o ator solo, eu sou o intérprete do projeto. Temos a participação em vídeo da Carolina Rodrigues, que é minha filha também da Letícia Carvalho. A propósito, temos a direção de produção espetacular da Letícia Carvalho, co-direção do meu amigo e irmão Alex Borges comigo, eu co-dirijo com ele, tem uma equipe maravilhosa, temos uma ficha técnica teatral excepcional e uma ficha técnica audiovisual incrivelmente excepcional também, e nós convidamos a você, venha para o canal da BR Mídia Filme no YouTube e lembre sempre, faça o bem para os outros que ele volta para você também, ok? Muito obrigado. Obrigado, querida, uma honra ter você.